3, gatilhos. Tá? Então, o que é isso aqui? Você vai compartilhar informações sobre você, sobre o que você acha que fez a briga escalar. Então, por exemplo, vamos supor, vou falar um exemplo para vocês, um exemplo meu. Lá em casa, quando eu era pequeno, sono era uma coisa muito importante. Os meus pais, eles sempre tiveram insônia. Então quando eles perdiam sono, eles não conseguiam dormir mais. Então sono era algo muito sagrado lá em casa. Era tipo assim, acordar meus pais era uma das piores coisas que a gente poderia fazer. Então eu cuidava muito do sono. Quando tem alguém dormindo, pra mim é algo sagrado, assim, que eu preciso cuidar muito disso. Embora eu seja meio estabanado, eu faço barulho. Mas eu tenho muita preocupação com isso. A Lu, ela sempre dormiu muito bem. A família dela sempre dormiu muito bem. Eles nunca tiveram muito problemas com barulho. Quando eles acordavam, eles ficavam de bom humor, depois voltavam a dormir. Então, assim, eles sempre foram muito tranquilos com o negócio de sono. Então, se a gente tem vamos supor que eu tô dormindo um dia e a Lu chega fazendo barulho, ou entra no quarto, pega coisas e me acorda. Pode ser que esse seja um gatilho pra mim, por conta dessa minha história. Então, se a gente teve uma briga por causa disso, eu vou pensar nisso. Gente, quais as histórias que eu tenho que me lembram esse problema? Quais são os gatilhos que me fazem ficar à flor da pele nesse problema? E aí, quando você lembra disso, você lembra dessa história, você ganha um novo entendimento sobre o porquê que aquilo é tão importante para você. E aí você compartilha isso com o seu parceiro ou com a sua parceira, você conta essa história. Quando o outro entende a história por trás daquilo e por que aquilo é tão importante, é muito mais fácil dele valorizar aquilo em você, dele entender melhor você. Tá? E a mesma coisa se você conseguir fazer isso com ele. Então, quando você ajuda a pessoa a rebobinar essa fita de vídeo, né, e entender esses sentimentos, contar essa história, você entender a história por trás disso, quando você explora isso, amor, me conta mais, isso já aconteceu em outros momentos, como é que era na sua casa quando isso acontecia? Por exemplo, vamos supor que na casa do teu marido, sair para viagens, por exemplo, é algo que sempre causou problema. Tá? Todo mundo saía muito no horário, né? E os pais dele sempre falavam assim, quem não consegue sair do horário é preguiçoso. Aí de repente ele casa com você e você demora muito para arrumar, você marca 8 horas, você chega 8h30. Ele vai sempre pensar, nossa, ele vai ter aquela coisa vai estar pronto para ativar, ele vai estar sempre de mau humor quando vocês têm que sair. Então quando você ajuda ele a reconhecer essa história, a entender de onde veio, você entende isso, e você consegue entregar isso para ele no sentido assim, nossa, olha essa história aqui que você tem. Agora eu entendo muito melhor da onde veio isso, por que isso é tão importante para você. Eu sinto muito melhor do que por que isso é importante para você. Você entrega outra experiência para a pessoa de entendimento, outra sensação. Tá? Então você precisa compartilhar mais as suas histórias. Então pensa, eu vou dar alguns exemplos de gatilho aqui para vocês poderem entender do que eu estou falando. Eu chamo para conversar, ele fica só olhando e não responde nada. Existem casos que são realmente graves, né, em que o outro ele não tem habilidade para falar sobre isso. Aí você vai ter que tomar iniciativa. Não adianta esperar o outro querer falar com você, não adianta. Nós vamos ter que te dar a ferramenta de você poder fazer isso. E você poder provocar essa conversa, parar de evitar conflitos. Porque evitando conflitos, o resultado vai ser a separação do casal. Evitar conflitos significa eu não trazer minhas necessidades, eu não entrar no relacionamento 100%. Ficar evitando conflitos significa você ficar pisando em ovos na frente do seu marido. Então você tem que aprender as habilidades de poder conversar, mesmo que ele não queira. Como você vai propor um assunto, como que você vai falar com ele, treinar isso para você conseguir falar com o teu marido e tirar essas informações e ajudar ele a entender emocionalmente o que está acontecendo, porque o vocabulário emocional dos homens ele é bem mais curto, na maioria das vezes, por uma questão cultural, né? Os homens geralmente não têm essas habilidades bem desenvolvidas, as mulheres têm mais habilidade nesse sentido. Então você precisa ser a força motriz de mudança no seu relacionamento se você quer realmente ter mudança no seu relacionamento. Você precisa desenvolver essas habilidades. Então olha só, vou dar exemplos aqui de gatilhos. Né? Se sentir muito julgado,
né? Eu sou muito sensível a me sentir julgado. Então você vai explorar no passado isso. Aonde que outras situações você se sentia tão julgado assim? Me sentir excluído. Em quais situações da sua vida você se sentiu excluído, em que isso era um gatilho, né? Como que essa situação parece uma dessas aí? Me sentir muito criticado, né? Por que você é sensível à crítica? O que aconteceu no seu passado em relação a isso? Me senti que eu estava explodindo, a sensação de raiva iminente. O gatilho foi se sentir envergonhado, foi se sentir sozinho, menosprezado, desrespeitado, impotente, fora do controle. Então vamos supor que você, durante a sua infância, o seu pai, que era alcoolista, agredia sua mãe. E aí você se prometeu que nunca ia estar num relacionamento em que houvesse agressão. E aí um dia você viu, o teu marido falou mais alto, isso te lembrou aquela situação e você explodiu. Tá? Então, se você ter uma história por trás, você entender as suas histórias primeiro, e você conseguir ajudar o outro a contar as histórias dele, é uma das coisas que vai fazer com que vocês se sintam muito mais próximos e vai dar outra dimensão para o conflito de vocês. Tá? Então, tem alguma parte dos gatilhos e da história do seu parceiro, da sua parceira, que faz sentido para você? Você poder saber disso. Passo número 4. E eu sei que você que está aí do outro lado, às vezes está pensando que isso é muito difícil. Agora, muito mais difícil do que fazer isso aqui é você lidar com conflitos que nunca acabam. Muito mais difícil do que fazer esses 5 passos é você não se sentir escutada, é você ter um marido que não consegue conversar porque os conflitos sempre foram tóxicos, ele sempre se sentiu julgado. Então, é muito mais difícil do que esses passos, pessoal, é as consequências de não fazê-lo. Então vamos lá, assumir responsabilidade. Então, o que significa isso? O que você vai pensar em você, tá? Você vai pensar em você nessa hora. O que te atrapalhou a ter essa falta de comunicação? O que te atrapalhou e que você possa ter contribuído para aquele conflito? E você vai encontrar alguma coisa na sua atitude que você deve sentir responsabilidade. Uma parte do conflito sempre tem responsabilidade sua. Tá? Sempre vão ter responsabilidade, sempre vai ter alguma parte que é responsabilidade sua. Eu vou dar exemplo de algumas armadilhas que você pode ter caído. Você pode ter caído, por exemplo... Deixa eu levar aqui bem devagarzinho, que tá passando para outra página. Ó, talvez você estava muito irritado recentemente, sempre muito estressada. Talvez você não está expressando muita admiração pelo outro. Talvez você está agindo como se o outro estivesse lá para sempre, que você não tivesse que conquistar, que você não tivesse que cuidar. Talvez você está muito sensível o tempo todo, chorando o tempo todo, sem conseguir levar uma conversa, sem conseguir que o outro se sinta culpado por te fazer chorar, por exemplo. Talvez você está sendo excessivamente crítica, exigente, ou não ter compartilhado muito o seu mundo interno, ou você não está disponível emocionalmente para o outro. Talvez você esteja evitando contato, atividade conjunta, ou então se chateando muito facilmente. Talvez você esteja sempre muito deprimido, muito deprimida, e aí você não consegue criar ligações. Você está se defendendo a sua opinião de forma exagerada, ou não tem sido muito carinhosa, não tem deixado muito tempo para vocês, não tem sido uma boa ouvinte, não tem sido clara com aquilo que você precisa. Talvez você está se comportando como vítima para ser uma mártir, para se sentindo uma vítima mesmo da situação, ou se isolando, ou não está disposta a cuidar do outro. Talvez você está ficando muito preocupada. Então eu dei 21 exemplos aí de como você pode ter contribuído para aquele conflito. E aí eu quero que você, nesse momento, no passo 4, você assuma a responsabilidade. Quais dessas coisas aqui você se sente responsável, que realmente você fez? E que isso pode fazer com que o outro entenda muito melhor qualquer situação. Então, quando você assume responsabilidade, você passa a vocês dois estarem lutando para vencer um problema. Essa parte é importantíssima. Você precisa assumir responsabilidade e ser específica no que exatamente você está querendo assumir.